Bom, vamos falar então da missão primária, que é a primeira missão que todos nós, quando chegamos na Terra, temos, e a missão segunda, ou seja, aquela que a gente pode também realizar, mas sempre em segundo plano. Então, tem aquela que é a mais importante, tem aquela que é importante, mas não é tão importante quanto a primeira. E é isso que nós vamos aqui nos entender um pouquinho hoje. Lá no livro Céu e Inferno, tem um capítulo, o capítulo terceiro, no item 14, ele fala um pouquinho sobre isso. Que todos nós, encarnados na Terra, temos uma missão. A gente às vezes não se dá conta disso. E o tempo vai passando, passando, e a gente não se dá conta que nós temos umas responsabilidades aqui na Terra. Às vezes a gente consegue entender essas responsabilidades já logo cedo, porque às vezes a mãe fica viúva, a gente tem que assumir, ajudar a assumir a direção da casa, o sustento da casa, os filhos mais velhos, ou às vezes acontece alguma outra coisa aí depois do casamento prematuro, aí com um pouco mais de 20 anos, e aí a gente tem que assumir uma vida de casado, uma vida inclusive com criança e essas coisas. Mas aí nós somos meio que empurrados para essa tarefa, para essa missão, para esse trabalho. Não raras vezes a gente sente aí bastante dificuldade, porque as pessoas às vezes não entendem que faz parte do nosso compromisso. Então nós temos que ir em direção a ele, nós não podemos fugir dele. E então ele recebe os conselhos: não, mas você vai se casar, você é muito jovem, você vai ter filho, mas você não pode ter, você precisa fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. E as pessoas se esquecem que nós temos um compromisso do outro lado da vida. Então, a casa espírita, nesse ponto, ela entra no sentido de favorecer, de ajudar, de apoiar, muitas vezes, uma família de jovens, uma mãe jovem, uma reencarnação que muitas vezes veio de uma forma em que as pessoas não programaram muito, mas não programaram muito aqui na Terra, não é? Porque muitas vezes já foi programado do outro lado da vida. E a outra coisa que é interessante, que na maioria das vezes, quando chega aqui o serzinho que se espera ou não se espera, ele acaba trazendo uma bênção. E algumas pessoas que vão contra ele, logo lá para frente, quando ele já estiver jovenzinho, ou estiver já na maturidade da vida, na maioria das vezes é ele que socorre aquelas pessoas que o rejeitou, não é? Então a gente precisa tomar esse cuidado, conscientizar-se a esse respeito, porque nós somos filhos de Deus, filhos do Criador. E estamos na Terra em experiência. Então, toda experiência que nós passamos é um aprendizado. Às vezes a experiência não é boa, tudo bem, a gente aprendeu que isso não é bom. A experiência é boa, a gente aprendeu que a experiência é boa. E tudo isso vai devagarzinho no futuro mostrando para a gente que caminhos nós temos que trilhar, que caminhos que nós temos que percorrer. Então, nós temos a tarefa primeira. E na maioria das vezes a tarefa primeira está dentro da família, dentro do lar. Mas nem sempre. Nem sempre. Porque algumas pessoas não vieram para ter família. A gente não conhece algumas pessoas que se desenvolveram sozinhas e chegaram ao limiar da vida sozinhas, porque tinham outras diretrizes, tinham outros trabalhos, tinham outras tarefas, outras coisas a serem feitas. E aí, o que acontece? A pessoa tem outra tarefa que não aquela de constituir família, cuidar de filhos, desenvolver filhos, essas coisas. Ele tem lá talvez uma tarefa associada a algum trabalho, uma missão, um compromisso maior, uma invenção, um descobrimento, um processo de evolução, uma chave de determinadas coisas que precisam ser trazidas para o mundo. Então, a gente muitas vezes tem pessoas que estão nessas condições. E quantos de nós também, quando chega lá na frente, fala assim: poxa, se eu soubesse que não era para ter me casado, porque eu só bati a cabeça, né? Às vezes acontece isso também. E as pessoas batem a cabeça e depois chegam lá na frente e percebem que realmente não era essa a tarefa dela. Isso acontece com muita coisa. Às vezes a gente insiste em determinada coisa, né? Tem gente que insiste aí em comprar um determinado bem e tudo dá errado. Na loja não tem, outro não pode, outro não vende, outro não sei o quê. E a pessoa vai insistindo, 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 aí adquire aquilo, às vezes com prestações, com dificuldade. E aí lá para frente descobre, fala: ai meu Deus do céu, que besteira que nós vamos fazer, adquirindo isso, comprando isso, e agora nós estamos todo enrolados, todo atrapalhado por causa disso. E não raras vezes colocou o nome de pessoas no meio, envolvida, porque às vezes a gente não pode ter a coisa, e tudo está preparado para isso. Mas aí a gente fala assim: vou pedir o nome emprestado do fulano, do ciclano, do beltrano. E aí depois vem os outros problemas, né? Além de ficar embaraçado com essa questão, fica também, perde amizade, briga em família, é uma confusão muito grande. As pessoas ficam contra a gente. E aí a gente entende, não era para ter feito.
Não era para ter feito, adquirir um automóvel, por exemplo, mas aí quebra um vidro do carro e a gente não tem dinheiro para consertar. Então não era para ter comprado, porque a gente não pode ter o carro ainda, especialmente aquele, a não ser que seja esses carros mais antiguinhos, tudo, né? Que a gente vai lá no desmanche, compra um vidro lá por 20, 30 reais, dá para comprar. Mas se for mais do que isso, a gente já sabe que não pode. Tem um carro, não pode pôr um pneu. Por exemplo, não tem dinheiro para pôr um pneu. Isso está mostrando claramente que a gente não pode ter o carro. Porque o carro precisa ter condições mínimas de segurança. Não pode andar de qualquer jeito. A maioria, muitos carros andam de qualquer jeito, colocando em perigo, às vezes, a própria pessoa, os próprios passageiros. E a pessoa não sabe que aquilo está em perigo, está em condição difícil, está em problemas. Então, aí a gente percebe que não era para ter feito aquilo, não precisava ter tido aquilo. Quando não, muitas vezes tem um acidente, envolve outros carros, outras coisas. E aí pensa, poxa vida, insisti tanto para ter um negócio que eu sabia que não podia ter, não devia ter tido, não era a hora ainda, não era o momento. Então, a missão primeira é a gente procurar achar, pegar um radar aí e achar onde que está a nossa missão mais importante. O que nós estamos fazendo na Terra de mais importante? Alguns é a maternidade, sem dúvida nenhuma. Algumas pessoas têm a maternidade como uma missão mais importante, porque leva ela com bastante afinco, com bastante seriedade, encaminha, orienta, ajuda essas crianças a serem pessoas de bem. Então, a tarefa primeira, muitas vezes, é essa. E não é uma coisa assim muito complicada de descobrir, porque ao longo do tempo a gente vai descobrindo. Às vezes a gente tem um ofício que a gente faz aquilo com facilidade e consegue desenvolver aquela coisa fácil e tem conhecimento profundo daquilo, nem estudou muito bem a respeito, mas conhece profundamente, tem uma prática profunda sobre aquilo, sabe lidar com esse assunto muito facilmente. Então, às vezes, nós estamos ali para ajudar um grupo de pessoas. Mas aí as pessoas pegam a missão e monetizam a missão de uma forma em que fica fora do alcance da maioria das pessoas. Só as pessoas muito recomendadas conseguem contratar um trabalho que muitas vezes a gente podia fazer para auxiliar um grupo maior de pessoas. Então, nós precisamos sempre observar qual é a nossa tarefa primária e qual é a nossa tarefa secundária, porque todos nós as temos. E aí podemos dizer no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, nós temos a primeira tarefa e a tarefa segunda. Então vamos imaginar que a gente vai levar a família para fazer um passeio. A principal tarefa é levá-los até o passeio, chegar com eles até lá. Mas aí tem a tarefa secundária, que é levá-los em segurança, levá-los com alegria, levá-los com grandes possibilidades, levá-los com paciência. Essa é a tarefa secundária. Nós temos um trabalho. Qual a tarefa primeira? A primeira tarefa, a tarefa principal, primária, é chegarmos no nosso trabalho, ocuparmos o nosso cargo, sim, mas e qual que é a tarefa secundária? Chegarmos no nosso destino sem ter causado problema para ninguém, sem ter criado dificuldades para ninguém. Então, às vezes, a gente causa problemas porque desobedece as leis de trânsito, excede na velocidade, ou então dirige de uma forma desordenada, ou reclama do transporte que está levando. Então, nós estamos malbaratando a tarefa secundária. Nós vamos chegar no objetivo, que é a nossa principal tarefa, mas a segunda tarefa, que é chegarmos todos bem, em condições, com equilíbrio, a gente renega, a gente não consegue, a gente deixa para trás. Então, é muito importante sempre a gente focar nisso. Qual que é a minha tarefa? Recebe pessoas para almoçar em casa, um domingo. A sogra, por exemplo. A sogra ou o genro? Quem normalmente recebe? É a sogra ou o genro, a nora que recebe? Quem é aqui? Você vai almoçar lá ou ela vem na sua casa? Ela faz almoço para vocês. Então a tarefa primária dela é fazer o almoço de vocês. E a tarefa secundária é fazer alguma coisa que agrade vocês, que vocês gostem, que vocês fiquem contentes, fiquem felizes, não é? E a nossa tarefa com ela? Porque a nossa tarefa principal é recebermos aquilo e recebermos com alegria, com contentamento, com gratidão. Muitas vezes a gente recebe tantos benefícios e não agradece. E não agradece nem mentalmente, porque às vezes tem vergonha de agradecer, mas tudo bem, não precisa passar vergonha. Fala com Deus assim, no silêncio da prece. E aí fala, puxa vida, que beleza, que bênção, que alegria, que bom de que isso aconteceu. Tarefa secundária. Tarefa primária é aquela que nós temos que ir e resolver e realizar
mas no meio do caminho tem muita coisinha que pode acontecer, que a gente pode fazer. Então, é importante a gente estar muito atento às nossas tarefas e às nossas missões, porque elas se desdobram todos os dias. Então, a tarefa principal de um casamento é ele chegar a bom termo, até o final. E qual a tarefa secundária? Que todos cheguem bem, com equilíbrio, com um amor em desenvolvimento, com amor em paz. Essa é a tarefa secundária. Então, ele está casado, está há 50 anos casado, mas os dois estão infelizes. A tarefa secundária está se malbaratando a tarefa principal. Porque muitas vezes a tarefa principal nem podia estar existindo, porque as pessoas estão muito mal, estão infelizes, estão com problemas. Então, essa é a importância de nós termos a ideia de que precisamos fazer. Temos contratado um serviço para fazer. A tarefa principal é realizar o serviço, mas a tarefa secundária é realizar da melhor forma possível, contentar as pessoas que nos contrataram, que nos pediram, que nos fizeram alguma coisa, que nos solicitaram aquela tarefa. Na casa espírita, a nossa tarefa principal é virmos aqui e darmos um tanto de atenção, buscarmos um instante de renovação. Essa é a tarefa principal. A tarefa secundária é não maltratar, não desequilibrar ninguém, não desequilibrar o ambiente. Se vê um desequilíbrio qualquer, não tomar partido e vibrar, orar por aquelas pessoas. Orar pelas pessoas que estão trabalhando na casa, porque todo mundo tem dias, e tem dias que são muito difíceis para as pessoas. Aqueles dias que a gente muitas vezes não pode nem demonstrar que eles foram difíceis, não é? Na casa espírita, os trabalhadores não podem chegar aqui e falar: ninguém me enche a paciência, eu não posso ver a cara de ninguém. Não pode chegar desse jeito, né? Então, para o trabalhador, a tarefa primeira é vir aqui trabalhar, mas qual que é a tarefa secundária? A tarefa secundária é ele vir com alegria, com contentamento, com renúncia, raspar de dentro dele todas aquelas arestas, não é? Para ele chegar aqui e trazer equilíbrio para as pessoas, paz para as pessoas, amor para as pessoas, estar sempre pronto a ouvir, sempre pronto a ajudar, a favorecer, dar boas ideias, ideias equilibradas, ideias cristãs. Essa é a tarefa secundária. Então, vir para o trabalho, ótimo, maravilha, mas aqui nós temos que realizar o trabalho da melhor forma possível. Essa é a tarefa secundária para os trabalhadores. Então, às vezes, o trabalhador vem aqui, vem acabado, né? Vem assim, desconjuntado. E aí vem os problemas, porque ele vem desconjuntado, às vezes ele dá uma palavrinha mal colocada para alguma pessoa que está chegando pela primeira vez. A pessoa vem aí na primeira vez, ela nem entra para dentro, nem conhece. Dali já volta para trás e vai embora, vai para outro lugar, sei lá, vai do lado aí, né? E às vezes do lado tem alguém lá preparado para receber com alegria, com amor, com harmonia. Senta aqui, não, tudo bem, descansa, tá tudo bem. Quer assistir, quer ir lá conhecer, quer ver, dá toda aquela assistência, todo aquele apoio. Então, na casa espírita nós precisamos ter isso. Bom, mas vamos falar de tarefas primárias e secundárias no trabalho, né? No trabalho, muitas vezes, a gente tem a tarefa principal, que é desempenhar a nossa atividade, e a tarefa secundária, muitas vezes a gente não gosta dela, porque às vezes seria ajudar um colega que está com dificuldade, não é? Aquele colega que tem dificuldade há mais de 15 anos, a mesma dificuldade, que a gente não entende como que ele não consegue se libertar dessa dificuldade, porque a gente está ajudando ele há 15 anos, ele está sempre do mesmo jeito. Mas tudo bem, não importa, a gente faz o nosso papel, a nossa parte. Se tivermos uma possibilidade didática, aí a gente vai devagarzinho mostrando como que resolve aquilo. Então, essa é a tarefa principal e a tarefa secundária. Criar um ambiente saudável, um ambiente alegre, um ambiente leve de trabalho, porque algumas pessoas vão trabalhar em ambientes pesados, difíceis, terríveis. E aí o trabalho fica difícil, fica pesado, sai de lá cansado, esgotado. Não tem vontade de trabalhar, de manhã sai na última, falta 5 minutos para ele poder ir, que ele vai, mas chega lá atrasado, já não queria chegar, mas tudo bem, é obrigado a ir. Então, nós estamos malbaratando a tarefa secundária. Porque, tá, mas eu estou num trabalho que eu não queria estar. Tudo bem, você tem livre-arbítrio, você pode ficar ou pode buscar outro, óbvio que você pode fazer isso. Mas a gente também não sabe que, de repente, a gente tem alguma atividade a ser desenvolvida ali. A gente não sabe de tolerância, de paciência. Aquele grupo de trabalho não são pessoas que nós conhecemos hoje. A gente tem essa ilusão, não é? Que é onde a gente vai e as pessoas nos conhecem naquele momento. E não é bem assim. Nós temos uma ligação de uns com os outros, invisível, vamos dizer assim,
que nos faz unir, nos faz encontrar, nos faz reencontrar, nos faz voltar a um ambiente em que nós já tínhamos vivido, mas vivemos de forma errada, precisamos voltar para corrigir. Só que é duro, né? Já viram aquele aluno que repete de ano, por exemplo, aí volta no outro ano, vai aprender as mesmas coisas, tudo igual, do mesmo jeito, ele fica cansado, ele fica assim, desanimado. Meu Deus do céu, meus amigos estão tudo lá na frente, eu estou aqui aprendendo as mesmas coisas, já aprendi isso aí, já sei isso aqui, já sei aquilo. Mas por que que não fez direitinho quando estava lá, dedicou um pouquinho, conseguiu vencer o ano? Foi derrotado num ano, mas por quê? Malbaratou, deixou de lado, esqueceu. Hoje em dia parece que nem existe mais repetição, né? Repetição, né? Acabou a graça, não dá nem para dar presente para os filhos. Antigamente eu prometia, assim, passar de ano, não tinha um negócio assim? Assim, vai passar de ano, vai ganhar uma bola de capotão. Nossa, a gente esforçava para ganhar a bola, porque as bolas que a gente ganhava eram aquelas bolinhas que chutavam assim, os meninos eram doidos com bola de capotão, né? Vai ganhar um quichute. Nossa, mãe do céu, aí a gente estudava para ganhar um quichute, né? Para chegar lá no campo lá e se exibir lá com o quichute, com o... amarrado amarrado na canela, aquele fio amarrado na canela, né? Então, hoje não tem mais graça, porque não pode nem falar nada, porque ele vai passar de qualquer jeito, não tem jeito. Tá fraco para chuchu, não entende nada de nada, é preguiçoso, é relapso, não tá nem aí para a vida. E está passando dinheiro sossegadão, né? Então tem que arrumar outros métodos de motivação para que ele possa ir para frente um pouquinho, aprender um pouquinho, se desenvolver um pouquinho. Não naquilo que ele detesta, porque ninguém é obrigado a aprender o que não gosta, não é? Mas vai na direção das coisas que você gosta. Então, se não gosta desse tipo de coisa, vai aprendendo coisas que você gosta. Se interessando, sendo curioso, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer. Bom, muitas vezes a gente imagina uma coisa muito grandiosa como uma missão, né? Até tem um nome bonito, um missionário. Tem alguns irmãos religiosos que têm lá um título de missionário. O fulano é missionário, né? Então, uma tarefa bastante de responsabilidade, porque vocês já pensaram, o missionário tem que conduzir lá um monte de gente para um determinado caminho, uma determinada direção. E Deus ajude que vá para o caminho certo, aprenda a dirigir as pessoas para o caminho certo, né? Porque se a gente levar as ovelhas para o despenhadeiro, já pensaram que problema que é? Depois da nossa responsabilidade com o dono da obra, aí, com o dono da fazenda, como é que vai ser? Então, a missão, a gente imagina sempre essas coisas grandes. A missão de Jesus, a missão desses baluartes do desenvolvimento. O Gandhi lá na Índia, a Madre Teresa Calcutá, a Irmã Dulce lá no interior da Bahia. Sabe, essas pessoas, a gente pensa assim, a missão, esses são os missionários. Mas não necessariamente a nossa missão é grande desse jeito, é gigantesca. Porque, se vocês perceberem na natureza, a gente tem uma exuberância de flora e fauna, não é? Mas a gente não pode desdenhar a graminha que está lá esquecida. Às vezes aquele matinho que nasce no terreno baldio do lado da sua casa faz uma florzinha amarela, vermelha. Então, todos eles são importantes dentro do encadeamento divino. Então, todos eles têm uma missão. Então, ela recebeu a missão de florescer numa determinada época, ela vai florescer onde ela estiver, até no meio da calçada. Às vezes, vê uma florescência, assim, uma florzinha de alguma coisa, no meio do concreto. Lá em São Paulo tem até árvore no meio de concreto, no meio de asfalto, um negócio impressionante. Então, são missões que às vezes as pessoas não imaginam, são coisas pequenas, mínimas. Então, tem missões, por exemplo, tem missão que a senhora precisou se renunciar, se esquecer, para poder cuidar de pai, de mãe, às vezes de tio, de avó, de pessoas ligadas à família. A gente hoje tem dificuldade para aceitar isso, mas a pessoa precisa, é a missão dela. Então, às vezes, ela não consegue desenvolver em outros caminhos, outras direções, mas ela está ali naquele trabalho, naquela tarefa. Claro, vai chegar um bom termo para isso. Quando ela chegar e conseguir reconhecer que ela fez o que deveria ter feito, fez o que pôde fazer, é muito feliz para o espírito, ele fica muito contente com isso. Agora é duro a gente chegar lá no fim do caminho e pensar, eu não fiz tudo que eu podia, eu não fiz o que deveria ter feito. Então, aí a gente tem que voltar, não é? Não raras vezes com as mesmas pessoas.
para poder continuar aquela tarefa que nós mesmos interrompemos. A missão de Jesus, não é? Será que Jesus desempenhou bem a missão dele, não é? Se ele não tivesse desempenhado bem, a gente nem estava lembrando mais dele, porque estão fazendo um esforço de 2000 anos se esforçando para que as pessoas esqueçam de Jesus. Há 2000 anos estão fazendo isso. Querem um exemplo pequenininho que eu reparei? Um exemplo pequenininho que eu reparei, que eu chego todos os dias em casa, perto de 10, 11 horas da noite, e a coisa que os meus meninos estão assistindo é futebol. Eu falo, meu Deus do céu, antigamente tinha futebol 2 vezes por semana. Agora tem todo dia. O que você está assistindo aí? É a Liga, não sei das quantas, da Espanha, não sei das quantas, não sei da onde. Todo dia. Olha que distração. Todo dia. Não pode fazer outra coisa, porque vai ter o futebol até a final, não sei aonde, não sei da onde. E o pior não é só isso, não é? O pior é que você vai lá, esse fulano aí, ele jogou no outro time, não sei das quantas e tal, passou um tempo aqui no Brasil, depois foi não sei para onde. Meu Deus do céu, eles sabem tudo sobre os jogadores. Olha que coisa, que missão, hein? É uma missão isso, eu fico pensando. Sabem tudo, se o jogador cai muito, se não cai, se ele é bom de bola, se não é, quantos gols que ele já fez. Às vezes eles sabem até que brigou em família, separou da mulher, às vezes eles sabem tudo isso, vão tão a fundo. Vejam quanto a fundo a gente vai nessas coisas, que aí vão procurar, vão pesquisar lá na internet, o fulano de tal nasceu não sei aonde, no barraco não sei de quem, e aí cresceu, foi lá no futebol, foi reconhecido, e aconteceu isso, ele se desenvolveu, chegou e foi vendido não sei para onde, por não sei quantos milhões, todos os detalhes. Olha só, se a gente pegasse isso e dirigisse para outros campos, já pensaram quanto conhecimento a gente não teria, não é? Então, não sei, não precisa ser o campo religioso, pode ser o campo científico, por exemplo. Por que a fusão da água em 99 graus? Por que tem a água oxigenada? Por que a água se mistura com o hidrogênio? Por que o oxigênio se mistura com o hidrogênio? Por que essas coisas acontecem? Já pensaram? Isso a gente vai questionando, até chegar. Senta na mesa, por exemplo. Que beleza, senta na mesa. Vai pegar o talher, esse talher aqui é de aço inoxidável, isso daqui foi cortado numa máquina de altíssima precisão, o polimento disso precisa de uma química específica, tem que ficar mergulhado um bom tempo, depois tirado um bom tempo, e daqui, por isso que ele fica, que ele dura. A faca, ela corta porque tem um afiamento específico, porque essas facas de cozinha, essas facas de mesa. Já pensaram? Esse talher, esse prato, essa porcelana, a porcelana daqui é feita em tal lugar, que é tirado da terra, não sei da onde. Já pensaram que beleza? Vamos cortar esse pão, olha esse trigo, é um trigo de primeira qualidade, porque a gente percebe pela cor dele. Olha que beleza esse trigo, foi assado num forno a temperatura X, por tantos instantes. Já pensaram que coisa maravilhosa que seria? Hoje em dia o nome disso eles falam que é cultura inútil. Cultura inútil, né? Hoje em dia é isso, é cultura inútil. Mas você já pensou? Você vai numa mesa alemã, numa família alemã, o menininho que está sentado lá, ele sabe tudo o que está acontecendo ali. Onde que é a mesa, como que cortou aquela mesa, por que a mesa tem aquele tampo, como é que foi polido aquele tampo. Ele sabe tudo, todos os detalhes. E aqui a gente pergunta, né? Bom, se você quiser perguntar do Neymar, eu sei tudo. Se não quiser, outras coisas eu já não sei, né? Mas por quê? Ficam martelando na cabeça deles o tempo inteiro, só esses tipos de informação, só esse tipo de informação. Parece que o mundo é só se resume a isso. Não é só isso. Porque eles querem aspirar a ter aquela missão no futebol, para ter aqueles recursos. Coitados daqueles jogadores que têm esses recursos, todos eles passaram por problemas graves, problemas difíceis, alguns ficaram até presos já. Então, é um ídolo de pedra, né, que a gente cria, e que a sociedade cria para a gente, um desvio, como é que posso dizer assim, é uma forma de você, sabe, sobrepujar uma coisa que é a mais importante. Então, muitas vezes a nossa tarefa, o nosso trabalho aqui está sendo mal baratado porque a gente está distraído, é uma distração. E parece uma bobagem, né? Tudo bem, ninguém está falando que não se deve conhecer do futebol. Também se deve conhecer. Mas não só conhecer do futebol. Não é? Todos os seus detalhes, muito bom, que bom que você sabe de tudo isso, né?
Maravilha que o Palmeiras tem um Mundial lá em 1958, que depois ficou difícil, e todo mundo contesta, e depois vai dizer que essa contestação é inócua, porque realmente aquilo foi um Mundial que aconteceu. Sabe, essas coisas. Que o Corinthians ficou quase 30 anos sem ganhar o futebol, que todo mundo era sofrer. Ganharam, os corintianos tinham o apelido de sofredor. Vocês lembram desse tempo aí? Lembra? Então, na década de 70, 80, ele ficou mais de 20 anos sem ganhar nem título. Aí, é sofredor. O corintiano era sofredor, porque nunca ganhava nada, não conseguia ganhar nada. É válido? É, até que válido, mas e as coisas que podem ser importantes? E aquilo que ele está vendo lá na escola? Ele consegue ver um pouquinho além, um pouquinho mais? Então, o professor dá aquela matéria, ele se limita àquilo, mais nada. Chega, acabou, tá bom, pronto. Não vai mais a fundo. Antigamente, podíamos dizer que era mais difícil, não é? Você tinha que sair de casa, ir numa biblioteca, às vezes ficar lá algumas horas, pesquisar. Não raras vezes o bibliotecário não sabia como você avançava naquilo. Chegava um determinado ponto que ele não sabia mais aonde você ia buscar elementos. Mas hoje, com essas facilidades, meu Deus do céu, é só para a gente relaxar um pouco. Meu filho tem um amigo que é fanático por ônibus. Ônibus. Imagina uma coisa dessa. Ônibus. Ele sabe tudo sobre todos os ônibus que você pode imaginar. Ele até já dirigiu um ônibus, sendo menor de idade, dirigiu um ônibus na garagem de uma companhia de ônibus aí, não sei, aqui de São Paulo, né? Sambaíba eu sei que não, né? Nem Gato Preto, mas alguma outra companhia de ônibus aí. Dirigiu ônibus articulado, imagina. Por que o ônibus é articulado? Quanto de peso que cabe, quanto que pode ser, quanto de velocidade eles pegam, qual é o câmbio que eles usam, qual é o motor que usa, o motor mais eficiente, o menos eficiente, o que gasta mais, o que gasta menos. Meu Deus do céu! Para algumas pessoas pode ser uma cultura inútil, mas para ele aquilo é altamente valioso. Isso pode ser utilizado na hora certa, no momento certo, na empresa certa, pode ser utilizado. Então, o importante é a gente entender que nós estamos na Terra para aprender, para conhecer, para se desenvolver. Os espíritos não chegam à pureza total se não souber tudo sobre tudo. Tem uma expressão que eles usam um pouco diferente, é pedra sobre pedra, né? Mas é tudo sobre tudo. Porque vocês já pensaram, como é que um mentor vai sair do alto plano espiritual, vai vir aqui e vai compreender a sua aflição? Se ele não souber tudo sobre tudo. Então, por exemplo, assim, tá vivendo um drama emocional. E isso assim, é compreensível esse drama acontece por conta disso. O espírito tem a sua sensibilidade, aconteceu um pequeno desastre no meio do caminho, aconteceu uma ilusão que não deveria ter acontecido, a pessoa precisa um pouquinho se fortalecer para não colocar a sua felicidade na mão de ninguém. Então ele precisa saber de tudo isso. E ele vem com toda a compaixão possível, com todo o amor, querendo saber, ele já sabe, não precisa explicar nada. A pessoa está vivendo problema orgânico. O problema orgânico do nosso irmão é oriundo do processo gástrico que foi mal resolvido. Ele mexeu com as químicas gástricas através de químicas que inseriu no corpo de forma desordenada, de forma infeliz. Essas químicas não eram apropriadas para colocar dentro do ramo gástrico. Então, ele sabe, não pergunta nada, simplesmente ajuda. Mas ele sabe. Ele sabe. A pessoa está fora de si. Por que está fora de si? Deu um excesso de importância em uma coisa que não precisava ter dado tanta importância. Mas não tem problema. Eles ajudam mesmo assim. Então, devagarzinho a gente vai entendendo que a nossa tarefa é essa, é de aprendizado. Estamos aqui para aprender, para conhecer, para se desenvolver. Olha uma coisa curiosa, vamos relaxar um pouco mais, né? A minha cunhada estava fazendo uma casa assim, num terreno de aclive. E aí chegou uma hora que acabou o dinheiro do pedreiro, aí o meu sobrinho resolveu, pode deixar que eu resolvo. Mas você nunca foi pedreiro? Ele falou, não, vou resolver um negócio complicadíssimo. Olha como ele foi inteligente e esperto. Sabe o que ele fez? Para fazer a primeira massa, ele, antes de abrir o saco de cimento, ele foi ler o que estava escrito lá. E não lá estava escrito assim, para cada 50 quilos, colocar X de areia, colocar X de água, mexer bem, não sei. Ele seguiu só as recomendações. Aí ele foi lá, encheu o negócio lá, fez o muro,
todos os muros dos vizinhos caíram, o dele não caiu. Porque ele simplesmente atendeu as recomendações, estava escrito no saco de cimento. E porque o pessoal, não precisa usar tanto cimento assim, pode ser diferente, pode ser o contrário, pode ser isso, pode ser aquilo. Não, ele atendeu a recomendação, gastou um pouquinho mais de areia, um pouquinho mais de cimento, um pouquinho mais de alguma coisa, mas o negócio não caiu. Todo mundo está assombrado até hoje, como que aquilo não caiu? Então, a missão dele naquela hora era fazer aquele muro lá, não é? E a missão secundária é fazer com que o muro não caísse. Em determinado momento, graças a Deus não caiu, não é? E não caiu mesmo. Então, a gente vai devagarzinho entendendo que qualquer coisa que a gente vai fazer uma receita. Ah, vou fazer um pudim. Ah, vou fazer um pudim, tá? Então, a minha missão principal é botar o pudim pronto. Mas a minha missão secundária é fazer um pudim que agrade, um pudim bom, gostoso, vistoso. Não é? A gente vai lá e vai entender como é que vai fazer aquilo da melhor forma possível. Então, devagarzinho, a gente vai aceitando, acertando, acertando, até chegar a um ponto que o nosso pudim vai ficar bom. Né? Lá na minha família teve um Natal aí que apareceu uma senhora lá que se dispôs a fazer o pudim, mas, meu Deus do céu, foi o pudim mais marcante de todos os natais. Mas sabe o que é impressionante? Depois daquele, hoje o dela é o melhor de todos, porque ela foi aprimorando, 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 e hoje é o melhor de todos. Então é assim, se a gente se dedica, a gente melhora. Se a gente não se dedica, a gente fica pelo menos no mínimo igual, né? E poderia ficar melhor. Então, é isso. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos ter, assim, uma assistência muito favorável, que nós viemos buscar, e que a gente possa sair daqui em condições melhores. Tudo certo? É isso.